Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Por Ganância, Abandonei a Santa Morte. Vamos ao relato. Muitas vezes podemos acreditar que uma amizade, quando em teoria é sincera, pode durar muitos anos e superar obstáculos. Mas também é preciso mencionar que uma relação de amizade, assim como qualquer outra, para se fortalecer, deve enfrentar diversos desafios. No entanto, no caminho, pode acontecer que um desses desafios mude completamente a percepção do que representa essa amizade e comece a fragmentá-la. No meu caso, conheci meu amigo Henrique na universidade. Ambos compartilhávamos gostos e muitas outras coisas, o que nos levou a estabelecer uma ótima amizade, mas muitas vezes nos reuníamos para estudar, fazer tarefas e compartilhar ideias, especialmente visões de negócios. Éramos muito diferentes dos outros, pois nossos colegas pensavam muito em festas e diversão, mas nós não, porque estávamos realmente buscando construir uma vida próspera que nos desse suficiente estabilidade financeira para não nos preocuparmos com dinheiro, viajar e comprar coisas caras. Essa era uma ambição que eu tinha desde criança. Já adulto, sabia que em algum momento iria alcançar. Quando nós nos formamos na universidade, tanto Henrique quanto eu seguimos caminhos diferentes. Passamos por alguns empregos e, de vez em quando, nos encontrávamos para tomar uma cerveja. Em uma dessas ocasiões, ainda éramos jovens. Eu tinha uns 24 anos e Henrique tinha a mesma idade. Nos reunimos para discutir um projeto de negócio, um pequeno restaurante em uma área que estava começando a se desenvolver e que tinha um bom potencial na cidade. O capital necessário para iniciar não era tão grande e, considerando minhas economias de vários anos e as de Henrique, decidimos unir forças para começar esse projeto. O restaurante era pequeno e logo abriria suas portas ao público. Estava localizado em uma pequena praça comercial que havia sido inaugurada recentemente naquela área da cidade, onde muitas casas haviam sido construídas. Henrique e eu estávamos muito animados e trabalhávamos duro. Além do restaurante, cada um de nós tinha seu próprio emprego, com salários bastante básicos para profissionais, mas isso já era uma realidade conhecida em nosso país. No meu caso, praticamente fiquei sem dinheiro. Investi todas as minhas economias e a cada semana, quando recebia meu salário, tinha que destinar uma boa parte para o negócio, pois havia muitas despesas iniciais, como aluguel, manutenção e outras coisas. O triste é que, apesar da praça ter algum movimento, as pessoas não se sentiam atraídas pelo nosso restaurante. Havia outro restaurante na mesma categoria, mas era o dobro do tamanho e, por consequência, atraía a maioria dos clientes. Isso começou a nos preocupar, a Henrique e a mim, porque os números estavam cada vez mais negativos. Nossas reservas de dinheiro estavam se esgotando e estávamos à beira da falência. Era triste pensar que tudo isso aconteceu em apenas alguns meses. Nossa primeira experiência com um negócio estava se tornando um fracasso retumbante. A desesperança começou a me invadir, e embora eu fosse solteiro, Henrique já era casado e tinha um filho pequeno. Para ele, falir seria algo realmente grave, pois ele sustentava a esposa e a família. No meu caso, minha preocupação era ficar endividado, pois já havia começado a pedir empréstimos para continuar injetando dinheiro no negócio, que infelizmente não dava retorno. A situação chegou a um ponto em que já era difícil até mesmo comprar as ferramentas necessárias para a manutenção do lugar. Por indicação de um conhecido, soube que no mercado da cidade poderia encontrar ferramentas muito boas de segunda mão e a um preço acessível. Uma tarde, em meu dia de folga, fui até esse mercado. Andei por lá procurando as ferramentas que precisava. Como estava com muita fome, sentei-me para comer algumas queijadinhas em uma barraca de uma senhora que, por sinal, estava cheia de clientes. Aquela mulher, estabelecida em um lugar tão simples, vendendo algo tão básico como queijadinhas, conseguiu tanto sucesso, enquanto o Henrique e eu, que havíamos investido tanto dinheiro em um projeto impressionante,
Estávamos passando fome. Quando provei o tempero da comida daquela mulher, percebi que era realmente muito bom. Além disso, um detalhe chamou minha atenção. Como a barraca estava encostada na parede da rua, a senhora havia colocado um altar ali, mas não era um altar convencional, dedicado a um santo católico conhecido, e sim um altar dedicado à Santa Morte. Imediatamente, não pude deixar de olhar para aquilo, e sem vergonha, perguntei à mulher sobre sua crença. Desculpe, senhora, mas me chamou a atenção a estatueta da Santa Morte. Vejo que a senhora é uma fiel crente, mas me diga, é verdade tudo o que dizem sobre ela, que é milagrosa e também vingativa? A mulher continuava a preparar a massa para aquelas queijadinhas e muito gentilmente respondeu: "Ah, sim, jovem, minha santinha é muito milagrosa, mas eu não diria que ela é vingativa, prefiro dizer que é justa. Entendo que há pessoas que a julgam como uma entidade demoníaca e malévola, mas o que posso lhe dizer é que a santinha tem mantido meu negócio de pé, e bem, desde o primeiro dia em que me estabeleci aqui. E veja, já estou aqui há mais de 15 anos. Isso me surpreendeu muito, porque, para ser sincero, o tempero da comida da mulher era muito bom, e isso poderia ser suficiente para justificar o sucesso do seu negócio. Na verdade, eu até a questionei. Olha, senhora, eu vejo que sua comida é muito boa. Não acha que sua clientela se deve mais a isso do que à Santa Morte? A senhora, mantendo seu bom humor, respondeu gentilmente: "Não acho que seja só o meu tempero. Obviamente, minha mãe me ensinou a cozinhar assim, e as pessoas gostam, mas também tem a ver com sorte. Você acredita que antes de vir para cá, eu tentei me estabelecer em outros lugares da cidade e em nenhum tive sucesso. Mas antes de vir para cá, conheci a crença na Santa Morte e comecei a rezar para ela, pedindo ajuda. E veja, não estou mentindo. Desde o primeiro dia em que vim para cá, tudo deu certo. Acho que não foi coincidência. A Santinha foi quem me ajudou." Fiquei em silêncio refletindo sobre as respostas da mulher. E então ela disse: "Já deixei você pensando, não é? Acho que você precisa de um empurrãozinho, uma ajudinha. Não é à toa que está curioso perguntando. Além disso, a Santinha ama seus filhos. Não acho que seja coincidência você estar aqui. Se quiser tentar e deseja se tornar devoto, pedir algum milagre à Santinha, convido você para ir à minha casa no fim de semana. Olhe, eu moro naquela casa no meio da quadra. Todas as sextas e sábados à noite, me reúno com minha família para rezar para a Santinha. Você é bem-vindo se quiser vir nesta sexta-feira. Lá estarei esperando." Por curiosidade, não pude recusar o convite. Naquela manhã, terminei de comer. Passaram-se alguns dias. E na sexta-feira, pontualmente às 20 horas, eu estava presente na casa daquela senhora. "Boa noite, jovem, pode entrar. A propósito, não me apresentei naquela tarde, e você também não me disse seu nome. Eu sou Camila, e esta é minha humilde casa. Entre e estamos prestes a comer." Disse a senhora que meu nome era Lucas. Entramos em sua casa e pude ver que havia outras 5 ou 6 pessoas. Algumas eram vizinhas, outras eram suas filhas e uma delas era sua irmã. Diante de nós havia um altar imponente da Santa Morte, uma figura de aproximadamente 2 metros de altura, com muitas velas ao redor, oferendas, comida, tequila, charutos de tabaco e pequenos recipientes com dinheiro. Havia também muitos papéis onde as pessoas costumavam escrever seus pedidos à Santa Morte. Fiquei rezando junto com aquelas pessoas. Devo admitir que no início não o fazia com muita fé, mas sim na esperança de ganhar algo em troca. Mesmo assim, quando terminamos, a senhora me deu um papel e me emprestou uma caneta. "Aqui, jovem Lucas, escreva seu desejo. Escreva com fé, como se a Santinha já tivesse atendido. Depois coloque-o aos pés dela. Também recomendo que deixe algo como oferenda. Uma peça de roupa sua ou algum dinheiro. Não pense que esse dinheiro é para nós. Usamos para manter a estátua e comprar velas para ela." Agradeci a senhora Camila, peguei o papel e comecei a escrever meu desejo. Como já devem imaginar, o que eu pedi estava relacionado ao negócio. Queria que o restaurante prosperasse, que se recuperasse e nos desse muitos lucros.
tanto para mim quanto para o meu amigo Henrique. Terminando de escrever, coloquei o papel aos pés da Santa Morte, me ajoelhei e, a pedido da senhora Camila, repeti uma oração com ela. Quando terminei de rezar, as pessoas se reuniram para jantar. Havia pães sobre a mesa e chocolate quente. Gostei daquele ambiente familiar, muito acolhedor. Era algo que eu nunca tinha tido, pois vinha de uma família carente e disfuncional. Não tinha uma única lembrança de ter me sentado à mesa com meus pais e irmãos. No final, acho que ver tanta alegria me deixou um pouco desconfortável e agradeci à senhora Camila, mas preferi me retirar. A senhora Camila me deu um cartão com informações para comprar uma Santa Morte e tê-la em casa. Guardei o cartão e fui para casa descansar. No dia seguinte, em algumas horas livres, decidi ir até o local indicado. Comprei uma estatueta não muito grande, de cerca de 30 centímetros, algumas orações e velas especiais. Naquela noite, cheguei em casa e coloquei um altar na sala. Como ninguém me visitava, não precisava esconder a imagem. E devo dizer que todas as noites eu rezava, me ajoelhava diante da Santa Morte e pedia que o restaurante nos desse muitos lucros. Com isso, esperava recuperar minhas dívidas, voltar a ter economias e, por que não, ganhar o suficiente para comprar uma casa, um carro, arrumar uma namorada bonita, entre outras coisas. Minha mente divagava muito e comecei a imaginar e sonhar que tudo aquilo já era real. Eu não contei nada disso ao Henrique. A situação no restaurante não estava melhorando muito e meu bom amigo já estava prestes a desistir, a jogar a toalha. Mantive um silêncio absoluto e me dediquei a observar o comportamento das circunstâncias. Juro que não sei em que momento, mas aquele restaurante, que era nossa competência, começou a receber muitas reclamações. Os clientes diziam que os garçons, caixas e outros funcionários eram muito arrogantes e os tratavam mal. Além disso, haviam ocorrido vários incidentes com a comida. Troquei os funcionários e tudo isso levou as pessoas a conhecerem nosso negócio. E dessa forma, começamos a nos firmar. Os lucros começaram a chegar e aquilo era surpreendente. Eu não conseguia acreditar. Era uma realidade que, depois de ter pedido aquele desejo à Santa Morte, as coisas haviam mudado a nosso favor. Finalmente, depois de tanto esforço, tanto trabalho e tantas perdas, começamos a ver lucros. As pessoas estavam contentes com nosso serviço, falavam muito bem do que vendíamos no restaurante. E tanto Henrique quanto eu tiramos um tempo para celebrar aquilo que acreditávamos ser uma vitória. Minha conta bancária começou a ter dinheiro novamente, o suficiente para me deixar tranquilo. Mas também devo admitir que quando o dinheiro começou a entrar no restaurante, e principalmente ao saber que, graças ao favor que eu pedi à Santa Morte, estávamos obtendo aquilo, comecei a sentir uma espécie de raiva. Não gostava que Henrique estivesse desfrutando daquilo que, na minha opinião, me correspondia, porque era eu quem estava diante da Santa Morte pedindo por nós dois. Eu disfarçava muito bem aquele sentimento negativo em relação ao meu amigo, mas isso só fez com que o sentimento fosse acumulando dentro de mim. Ele se transformou em uma espécie de ódio, a ponto de eu sentir a necessidade de que todos os lucros deveriam ser meus, que me pertenciam, porque, como já disse, eu havia feito aquele pedido à Santa Morte. Sabia muito bem que Henrique não iria vender ou ceder sua parte do restaurante para mim. Isso era uma loucura, ainda mais naquela época em que tudo estava indo tão bem. Por isso, tive que buscar uma solução. Uma noite, estando em casa, que já estava muito bem mobiliada e arrumada, caminhei direto para o altar da Santa Morte. Peguei um papel e nele pedi à Santa Morte que tirasse Henrique do meu caminho, fosse de forma boa ou má. Não me importava mais. Comecei a rezar, pedindo que ela realizasse aquilo. E em troca, eu pagaria o que fosse preciso. Estava completamente cego pela ganância. Naquela noite, soube que havia sido ouvido pela Santíssima, porque assim que terminei de rezar, houve um curto-circuito no transformador a alguns metros da rua. Isso fez com que a luz acabasse em todo o bairro.
Fiquei iluminado apenas pelas velas que estavam no altar da Santa Morte. Levantei o olhar e a vi nos olhos. Senti sua imponência. Sabia que aquilo era um sinal de que eu havia sido ouvido e que em breve meu desejo seria atendido. Fui bastante paciente. Noite após noite, diante do altar da Santa Morte, reafirmei meu pedido. Dessa vez, o fiz com muita fé. Cerca de 3 meses depois, estando no restaurante, Henrique estava fazendo o fechamento do caixa. A maioria dos funcionários já havia ido embora e eu estava limpando um pouco por lá. Minha atenção foi arrebatada quando, de repente, Henrique, que estava em pé, caiu no chão, desmaiado. Corri para ajudá-lo. Seu corpo estava convulsionando e a espuma saía de sua boca. Como havíamos feito cursos de primeiros socorros, dei a ele os cuidados necessários e pedi a um dos funcionários que ainda estavam lá que chamassem uma ambulância imediatamente, pois meu amigo precisava de atenção médica urgente. A ambulância chegou rapidamente e, por sorte, não demorou muito. Levaram Henrique para o hospital e eu me encarreguei de informar sua esposa para que ela também pudesse ir ao hospital e receber as informações sobre a situação dele. Henrique ficaria a noite toda em observação. No dia seguinte, depois de vários exames, os médicos informaram que ele tinha um tumor no cérebro, bastante grande, que estava causando aqueles problemas. A senhora Angélica, esposa do meu amigo, estava muito preocupada, pois o diagnóstico dos médicos era bastante desanimador. Era impossível remover o tumor, pois se o fizessem, Henrique poderia falecer durante a operação. A única opção era tentar quimioterapia e outros métodos, mas também não havia muitas esperanças. A questão é que os médicos recomendaram que Henrique ficasse em repouso, que não fosse mais trabalhar, que se dedicasse a ficar tranquilo em casa. Dessa forma, tentar prolongar um pouco mais sua vida. Essa situação colocou a família do meu amigo em uma situação bastante crítica, principalmente financeiramente, pois os tratamentos seriam muito caros. E embora o negócio estivesse indo bem, ainda não havíamos tido muito tempo para acumular lucros. Sua esposa não hesitou em investir suas economias para tentar salvar a vida de Henrique. Em pouco tempo, o dinheiro que meu amigo havia guardado acabou. Como último recurso, restava apenas a parte que lhes correspondia no restaurante. Em uma conversa com Henrique, ele me implorou que por nada no mundo eu comprasse a parte do negócio que pertencia à sua esposa. Ela estava insistindo que a única forma de obter mais dinheiro era vender a parte que pertencia a Henrique no restaurante. Meu amigo não queria vender nada. E ele preferia que aquela parte continuasse gerando dinheiro para que, quando ele morresse, sua família tivesse um sustento. A opção que Henrique me dava parecia bastante absurda. Por dentro, eu desejava que eles me vendessem a parte, porque eu queria o restaurante só para mim, que os lucros fossem exclusivamente meus. Enquanto isso, a situação de Henrique se agravava. Conforme sua doença avançava, ele foi perdendo a fala e às vezes a consciência. Isso deu à sua esposa o poder de administrar suas propriedades e bens. Foi então que fiz uma oferta a Angélica. Como ela estava insistente, veio até mim. Fizemos alguns cálculos sobre quanto valia a parte que pertencia a Henrique. Tentamos negociar, mas o valor que ela pedia colocava em risco a estabilidade do negócio. Expliquei isso a ela e fiz uma oferta muito menor. Angélica não gostou e terminamos discutindo. Disse a ela que não poderia pagar mais, pois isso colocaria minha estabilidade em risco. No final, Angélica aceitou o valor que ofereci e assim me tornei o único dono do restaurante. Enquanto isso, meu amigo Henrique estava muito mal. O último dinheiro que Angélica conseguiu com a venda da parte do restaurante foi gasto em tratamentos, mas tudo foi em vão. Algumas semanas depois, meu amigo faleceu tristemente em sua cama, cercado por sua família. Mas isso não me importava, porque eu estava desfrutando do sucesso, enchendo meus bolsos com os lucros do restaurante. Me sentia no topo do mundo e aquilo me cegou. Mostrei pouca empatia pela situação do meu amigo. No velório e no enterro, praticamente, entrei e saí rapidamente, argumentando que não podia deixar o restaurante sozinho. Tentei evitar a situação o máximo que pude, porque no fundo sentia uma leve culpa
Afinal, eu havia pedido à Santa Morte que tirasse meu amigo do meu caminho. Com Henrique sob a terra, dediquei-me a continuar gerando lucros. Abri outra unidade do restaurante em outra praça comercial da cidade, que seria inaugurada meses depois. Esqueci completamente de tudo e de todos, até que em uma ocasião, a esposa de Henrique, Angélica, em condições deploráveis, veio me pedir trabalho. Ela disse que não sabia fazer muita coisa, mas precisava de dinheiro para sustentar o filho, pois Henrique, ao falecer, não deixara nada para eles. Por dentro senti um grande desagrado por ter aquela mulher na minha frente. Por isso, sem piedade, a rejeitei e não lhe dei trabalho. Sinto muito, Angélica, mas não posso te dar trabalho aqui. Não acho que seja o certo. Você deveria ter pensado antes de vender sua parte. Agora, não estaria passando por isso. Não entendo por que, se os médicos disseram que Henrique não tinha salvação, você insistiu em gastar todo o dinheiro que tinha, tentando contrariar os diagnósticos. Angélica ficou furiosa e não demorou a responder. Você é um miserável, Lucas. Como você pode falar assim de Henrique? Ele foi seu amigo, sempre foi leal a você. E respondendo à sua pergunta, não me importei de gastar todo aquele dinheiro porque, por amor, busquei até a última oportunidade para salvar o meu marido. Mas de sentimentos você não entende nada. Agora vejo que você não passa de um patife, um monstro. Espero que a vida te dê o que você merece e que você apodreça com todo o seu dinheiro. Senti-me ofendido por aquilo e chamei os seguranças para tirar Angélica dali. Ninguém iria me ofender, muito menos aquela mulher. Os meses se passaram e eu me esqueci de toda aquela situação. Já em uma posição financeira melhor, conheci uma mulher muito bonita. A conheci em uma conferência sobre restaurantes a qual eu fui. Imediatamente criamos uma boa conexão e começamos a sair. Embora ela morasse em outra cidade, logo pedi que viesse morar comigo. Nosso namoro não durou muito, não porque terminamos, mas porque rapidamente demos o próximo passo. Nos casamos. Liliana era uma mulher extraordinária e, acima de tudo, tinha um bom coração. Isso contrastava completamente com o que eu havia me tornado, porque naquele momento eu admitia que gostava de ser cruel. Eu gostava de ver as pessoas sofrendo. E o que mais me encantava era destruir completamente minha concorrência. Muitas pessoas tentaram abrir restaurantes perto do meu, mas nenhum deles deu certo. Alguns, embora bons, não se mostraram rivais para mim, porque de uma forma ou de outra eu acabava tirando-os do caminho. Às vezes eu usava o poder da Santa Morte, com suas preces, para me afastar de qualquer perigo. Mas em outras ocasiões, eu mesmo tinha que encontrar uma maneira de resolver as situações. Em alguns momentos, cheguei a contratar capangas para dar um susto na concorrência. Esses donos de restaurantes não tinham outra escolha a não ser fechar as portas, fugir e deixar o caminho aberto para o rei, ou seja, para mim. Eu não tinha contato direto com aqueles mafiosos que me ajudavam. Para isso, eu tinha um intermediário, um contato chamado Flávio. Sempre que precisava de um desses favores especiais, eu ligava para ele, enviava uma boa quantia em dinheiro e ele cuidava de coordenar as operações. Sem perceber, eu me tornei praticamente um monstro, exatamente como Angélica havia dito. Eu estava envolvido com pessoas perigosas, mas nada disso me assustava. Enquanto isso, minha vida era feliz. Eu estava vivendo um verdadeiro paraíso com minha esposa, Lilian. Nós tínhamos tempo para viajar, desfrutar de bons restaurantes e fazer amor todas as noites. Eu tinha muitos planos de termos um filho, um herdeiro, porque tudo o que eu estava construindo e ganhando deveria pertencer a alguém quando eu morresse. A boa notícia de que seríamos pais não demorou a chegar. Eu me sentia muito orgulhoso, porque minha vida estava mudando. Eu estava vivendo o sonho que antes existia apenas na minha cabeça. A notícia de que eu seria pai só aumentou meu desejo de ganhar mais e mais dinheiro. E isso me tornou um tirano ainda mais perigoso. Devo mencionar que, quando Lilian veio morar comigo, senti a necessidade de guardar a imagem da Santa Morte em uma caixa, no quarto que usávamos como depósito. Isso porque eu já me sentia tão poderoso
que acreditava não precisar mais pedir ajuda. Para mim, a Santa Morte já estava no passado. Seu poder não era mais suficiente para me tornar mais rico, porque eu mesmo poderia conseguir isso. Minha esposa Lilian já estava com cerca de 5 meses de gravidez. Às vezes, gostávamos de passear de carro pela cidade, comprar coisas que ela desejava, ir ao cinema ou passar dias inteiros juntos. Como eu tinha muitos funcionários, praticamente eles faziam todo o trabalho. Eram pessoas de confiança, e eu não tinha com o que me preocupar. Pelo menos era o que eu pensava. Mas, na verdade, eu tinha algo para me preocupar, porque logo começaria a enfrentar uma concorrência nos negócios de uma forma que eu não esperava. Isso aconteceu porque um restaurante de comida estrangeira se instalou bem em frente ao meu restaurante principal, aquele que mais lucros me trazia. Aquele negócio rival começou a atrair muitos clientes, o que afetou severamente minhas vendas e lucros. Por isso, mais uma vez, precisei recorrer aos serviços do meu contato, Flávio. Naquela noite, pouco depois da meia-noite, liguei para ele. Precisava urgentemente de mais um favor. Quando expliquei a situação, Flávio me disse que aquele favor sairia muito mais caro do que o normal. Primeiro, porque o grupo criminoso ao qual ele pertencia estava sendo perseguido de perto pelas autoridades e corria um grande risco de ser eliminado. Segundo, o favor que eu estava pedindo era muito maior do que os anteriores, pois Flávio conhecia o dono daquele restaurante e sabia que ele estava bem protegido. Portanto, seriam necessários mais homens e mais recursos. Eu disse a Flávio que tudo bem, que se fosse o último favor, eu agradeceria e não me importaria de pagar o que fosse necessário. Depois de desligar, comecei a retirar uma grande quantia em dinheiro do cofre. No dia seguinte, como de costume, deixei o pacote em um local secreto para que Flávio pudesse pegá-lo. Eu me sentia satisfeito e triunfante, achando que tudo estava resolvido. Mas esse foi um grande erro. E eu digo isso porque as coisas não saíram como eu esperava. No início, parecia que sim. Alguns dias depois, o restaurante da concorrência sofreu um incêndio misterioso no meio da madrugada, que destruiu todo o mobiliário e obrigou o dono a fechar as portas. Eu pensei que Flávio e os homens que ele contratou haviam realizado tudo aquilo. Além disso, imaginei que haviam dado uma boa ameaça ao dono do lugar para que ele desaparecesse. Naquele dia, me senti feliz porque os clientes voltariam ao meu restaurante. E assim foi. As vendas aumentaram e a situação começou a melhorar. Mas naquela primeira noite após o incêndio no restaurante rival, eu estava em casa, saindo do banho, enquanto Lilian já estava deitada. De repente, ouvi um barulho muito alto vindo do quarto que usávamos como depósito. Quando abri a porta, vi uma caixa caída no chão. Como a caixa estava mal fechada, o conteúdo estava espalhado pelo chão. Era a estátua da Santa Morte, que eu havia guardado há muito tempo e que havia esquecido. Ao ver aquilo, senti muito medo. Parecia um presságio de algo muito ruim que estava prestes a acontecer. Naquele momento, as palavras da senhora Camila voltaram à minha mente. Ela havia dito que a Santa Morte não esquece, que ela deve ser venerada. Uma vez que você entrega sua fé a ela, não é bom abandoná-la, muito menos negar seu poder. O mais rápido que pude, recolhi todos os fragmentos, coloquei-os em uma sacola e os guardei novamente na caixa. Arrumei tudo para parecer que nada havia acontecido, mas isso não adiantaria de nada, porque o castigo da Santa Morte finalmente chegou. Dias depois, em um domingo ao meio-dia, eu estava saindo de casa com Lilian. Estávamos no carro, entrando em uma das avenidas principais, quando notei que um carro estranho começou a nos seguir. Aquilo me pareceu muito estranho, então tentei acelerar um pouco, mas não foi suficiente. Ao tentar perdê-los, outro carro apareceu à frente, bloqueando nosso caminho. Fomos forçados a parar e vários homens armados saíram dos veículos. Eles nos cercaram e antes que eu pudesse reagir, já estavam nos arrastando para fora do carro. Um dos homens me segurou, enquanto o outro apontou uma arma para Lilian. Eles disseram que estavam ali
para cobrar o fato de que Flávio não lhes havia pago pelo trabalho que fizeram para mim, aquele em que incendiaram o restaurante que estava em frente ao meu. Sem dizer mais nada, um dos homens começou a atirar em Lilian. Uma rajada de balas atravessou seu peito, cabeça e ventre, tirando não apenas sua vida, mas também a de nosso filho que estava prestes a nascer. Eu só conseguia ver seu corpo sendo atingido pelas balas, tirando sua vida instantaneamente. Quase imediatamente, outro homem veio até mim e com uma espingarda atirou nas minhas pernas. 2 tiros, uma em cada perna. Pela adrenalina, naquele momento não senti dor, apenas um profundo pânico. Em seguida, outro se aproximou e com uma arma menor deu 2 tiros nos meus braços e um no peito. Depois disso, eles entraram em seus carros e foram embora. Sei que a intenção deles não era necessariamente me matar, mas sim acabar com minha esposa e meu filho, e me deixar vivo para sofrer com suas perdas. Era chocante o que eu estava vendo. Não conseguia acreditar que de um momento para o outro minha vida havia mudado tão drasticamente. Acabei desmaiado, perdendo muito sangue, e por algum milagre, horas depois, acordei em um hospital. Eu estava em estado grave e os médicos lutavam para me salvar. Fiquei consciente apenas por alguns instantes antes de mergulhar novamente na escuridão. Em minha mente, aquela cena se repetia uma e outra vez. Quando finalmente acordei, minha vida já não era a mesma. Liliana e meu filho haviam partido e eu estava completamente destruído. Ambas as pernas foram amputadas. Meu estado era crítico e não sabiam se eu sobreviveria. Por dentro, eu só desejava morrer. Não queria mais viver. Para o meu azar, e porque eu tinha um karma pesado a pagar, fui liberado do hospital dias depois. Como não tinha familiares para cuidar de mim, uma enfermeira foi designada para me ajudar em casa, pelo menos até que eu pudesse me virar sozinho. Era perturbador me olhar no espelho e ver a condição em que eu estava. Minha integridade física e mental estava completamente destruídas. E eu sabia que tudo aquilo era um castigo da Santa Morte. Eu a rejeitei, a esqueci e neguei seu poder em minha vida. Eu me senti mais poderoso que ela. No final, ela me mostrou o contrário. A situação só piorou. Eu caí em uma depressão profunda. Comecei a usar medicamentos controlados e, pela tristeza e pela condição em que vivia, acabei abusando desses remédios, o que me levou a perder um pouco da sanidade. Por causa disso, tomei decisões ruins e acabei perdendo o restaurante, minhas economias e praticamente tudo o que tinha, até minha casa. Hoje vivo pedindo esmolas. Tudo o que tenho é uma sorte de não encontrar a morte. Sei que ela me será negada até que eu pague em vida o inferno que causei a tantas pessoas, especialmente ao meu amigo Henrique e sua família. E claro, pela forma injusta como Liliana e meu filho perderam suas vidas por causa de minha ambição e avareza. Tudo isso aconteceu porque confiei nas pessoas erradas. Aqueles que me atacaram o fizeram porque Flávio não lhes pagou pelo trabalho que eu havia encomendado. Ele, sentindo-se perseguido e com medo, usou o dinheiro que eu lhe dei para fugir, enganando seus homens que, por sua vez, se vingaram de mim. As circunstâncias não estavam a meu favor, e tudo isso foi um castigo. Sei que usei os favores da Santa Morte para fazer o mal. Como já devem ter ouvido, eu era um monstro completo, uma pessoa desalmada. Não julgo o poder da Santa Morte de forma negativa, mas reconheço que ele deve ser usado com extremo cuidado. Continuo esperando o momento em que a vida decidirá me deixar. Já não quero estar aqui, porque viver na miséria é o pior dos infernos. Além disso, tenho medo, porque no dia em que partir desse mundo, sei que ainda terei que acertar contas com aquele que está lá em cima. E a verdade é que sei que não me sairei bem. Enfim, não quero dizer mais nada. Apenas me arrependo de ter usado a bruxaria e o poder grandioso da Santa Morte para o mal. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem para me dar aquela força e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.